Boa tarde, pessoal do Sistema Piaget, tudo bem? Em primeiro lugar, obrigado pelo convite de estar com vocês nessa semana tão importante que está discutindo as modificações nas escolas e na área educacional. Meu nome é Luciano Bonetti, eu fui convidado aqui pela equipe do Sistema para falar com vocês de um tema muito legal, que é o marketing de comunidade. Vamos lá? Então, antes de mais nada, bem-vindo a todos. Falar de um tema diferente, um tema novo, que é o marketing de comunidade, está chegando agora aqui ao Brasil, apesar de muito tempo atrás a gente já sempre praticar de alguma forma, mesmo sem saber a terminologia, o que era um marketing de comunidade. Bom, o nosso tema de hoje é marketing de comunidade no mercado educacional e como isso pode ajudar a sua escola. Bom, meu nome é Luciano Bonetti, eu sou consultor de marketing e comunicação, sou empreendedor e principalmente empreendedor em marketing de comunidade, sou professor nos cursos de comunicação e participo já de algumas comunidades existentes. E depois eu vou deixar aí os meus contatos para que vocês possam entrar em contato para tirar dúvidas sobre marketing de comunidade e como usar em benefício da sua escola. Bom, quando a gente fala sobre marketing educacional, né, e quando o pessoal do sistema me convidou, foi uma honra, fiquei muito contente de poder estar aqui com vocês. Quando a gente fala em marketing educacional, pensa assim uma série de coisas. E via de regra vem logo pensar na campanha de captação, nas estratégias de retenção de alunos. E quando a gente fala em marketing educacional, e principalmente nos dias de hoje, no marketing educacional voltado ao marketing digital, a gente sempre pensa lá naquele funil, tão famoso funil do marketing digital. E no marketing educacional, isso se converteria em atração, conversão, visita, acompanhamento, a definição e aí a fazer a matrícula. Bom, é disso que eu vim falar com vocês? Não é disso que eu vou falar com vocês. Nós não vamos falar aqui de estratégias tradicionais de marketing, nem das estratégias de marketing digital. Apesar de que quando nós falamos em marketing de comunidade, muitos se remetem a grupos digitais nas redes sociais. Mas a gente vai falar muito mais do que isso. Mas, antes de a gente começar o nosso papo, antes de começar a nossa palestra para falar sobre marketing educacional, eu queria lembrar vocês que vocês, donos de escola, têm uma marca, a marca da sua escola que você vem construindo há muito tempo, né? E o que a gente não pode esquecer é que a sua escola é uma marca, é uma empresa, e que ao longo do tempo você vem fazendo esse trabalho da construção da sua marca e do que a sua escola entrega para a sua comunidade, para os seus alunos e para os pais desses alunos. Bom, o grande ponto de quando nós falamos disso é como que eu posso me diferenciar no mercado? Principalmente hoje, quando a gente fala do mercado educacional, né? A gente tem tantas escolas, tantas opções, em muitas cidades tem até em um espaço muito curto geográfico, muitas escolas presentes. Como que eu posso me diferenciar no mercado? E aí eu vou jogar uma pergunta para vocês, né? Enquanto a gente vai conversando, vocês vão pensando aí. Qual é o DNA da sua escola, né? Então, a gente poderia determinar aqui como um posicionamento o DNA da sua escola e você poderia dizer assim: a minha escola é a que mais aprova, é a mais acolhedora, a mais bem estruturada, a mais tradicional, a mais humana, a mais religiosa, a mais baseada em valores, a mais forte no esporte, a mais tecnológica, a mais poliglota, enfim, uma série de itens. Mas um ponto é comum e crucial em qualquer escola, que é o relacionamento com as pessoas. Né? E aí a gente fala num sentido mais amplo, é na relação com o professor, é na relação com o aluno, é na relação com os pais, mas a gente está falando aqui de relacionamento com pessoas. E empresas, quando a gente vinha lá do B2B, B2C, e hoje a gente fala do H2H, H2H, human to human, né? Pessoas para pessoas, né? E isso que nos leva a pensar e a estudar o marketing de comunidade. Pessoas, né? Então, a gente, dando início ao nosso tema de marketing de comunidade, o Alfredo Soares, que é um escritor muito legal da área de empreendedorismo, ele publicou recentemente no Instagram dele essa seguinte frase: se você quer gerar mais lealdade para a marca, pense em comunidade, né? Ou seja, se você quer mais lealdade do seu público-alvo, dos pais, dos alunos, você tem que pensar em comunidade.
Bom, quando a gente fala disso, pessoal, eu queria que vocês atentassem para o seguinte. Nós vamos ter dois olhares nessa palestra. Então, a gente vai ter uma primeira parte falando de comunidade, o que é uma comunidade, como formar uma comunidade, né, num sentido mais amplo, empresarial, e depois a gente vai focar isso no mercado educacional. Bom, quando a gente fala disso, falar de marketing de comunidade, talvez você possa se perguntar assim, mas o que é isso, né? O que é o marketing de comunidade? O que é essa comunidade quando a gente fala voltado para as empresas e para as marcas? Bom, ponto, antes de a gente falar de marketing de comunidade, a gente precisa entender o que é uma comunidade. Então, uma comunidade é muito mais do que um grupo de pessoas, mas é um grupo de pessoas com interesses, um grupo de interesses. Essa é uma palavra-chave. Se você pegar etimologicamente o significado da palavra comunidade, que vem lá do latim communitate, né, ele engloba a ideia de algo comum, compartilhado, e a gente usa muito quando a gente tem um agrupamento de pessoas. Mas, como eu disse, é mais do que um agrupamento de pessoas, é um agrupamento de pessoas onde nós temos um grupo de interesses. Quando a gente fala em comunidade, a gente está falando de algo muito importante. Toda a comunidade, as pessoas que ali fazem parte dela, a gente está falando de propósito. Por que aquela comunidade foi criada? O que ela quer deixar de legado? Então, propósito é uma palavra muito forte quando nós falamos de comunidade. Propósito que hoje é muito comum quando a gente fala em estratégias de marca, de branding, que as empresas estão buscando o seu propósito, estão se revisitando, se ressignificando para voltar ao seu propósito, se de fato eles estão seguindo o seu propósito. Bom, então, vimos que comunidade é um grupo de pessoas com um grupo de interesses. Mas o que caracteriza uma comunidade? Então, nós temos 5 itens que caracterizam uma comunidade. Para que uma comunidade exista, esses 5 itens precisam estar presentes. Primeiro deles, pessoas comuns. E quando eu falo aqui de pessoas comuns, a gente não está aqui falando, separando por região, faixa etária, gostos, costumes. Estamos falando de pessoas comuns que tenham algo em comum entre elas naquela comunidade. Segundo item, eles precisam ter interesses em comum. Né? A comunidade tem que ter um interesse em comum, tanto a comunidade como os membros que fazem parte dela. Terceiro ponto muito importante, a liderança de uma entidade ou pessoa. Né? Então, quando a gente fala de entidade ou pessoa, a entidade é quando a própria comunidade é a protagonista e uma pessoa quando nós temos uma liderança à frente dessa comunidade. O quarto item, muito importante, são os canais de comunicação e contato. Né? Toda comunidade precisa ter muitos canais de comunicação e pontos de contato. E, por fim, essa comunidade ela precisa ter uma missão. Então, se você quer ter uma comunidade, você precisa ter presentes estes 5 itens. Bom, vimos o que é e o que caracteriza uma comunidade. Agora, quais são os pilares de uma comunidade? Hoje, qualquer comunidade ela precisa estar baseada em 3 pilares. Primeiro deles são pessoas. É o ponto fundamental. Nenhuma comunidade existe sem pessoas fazendo parte dela, se engajando, né, em cima dessa comunidade. Segundo ponto, tecnologia, e aí no sentido muito mais amplo. Aqui eu não estou falando de tecnologia simplesmente de um software ou de um hardware, tecnologia num sentido muito mais amplo. E o terceiro ponto muito importante, que é a produção e geração de conteúdo para e desta comunidade, ok? Esses são os 3 pilares comuns de uma comunidade. Agora, cada comunidade deve ter os seus pilares específicos. Se estamos falando de uma comunidade de corredores, de uma comunidade de ciclistas, de uma comunidade de amantes de gastronomia, numa comunidade de amantes de vinho, numa comunidade educacional. Então, cada comunidade deve criar e ter os seus pilares específicos. Bom, quando nós falamos em community, comunidade, a gente obviamente está falando de pessoas. Como a gente viu,
ele é um ponto importante para caracterizar uma comunidade, ele é um ponto importante como pilar de uma comunidade. E se estamos falando em pessoas, a gente tem que pensar automaticamente no nosso consumidor 4.0. E o que caracteriza, a gente tem obviamente vários dados para mostrar e caracterizar o que é o consumidor 4.0, mas quais são os pontos principais que caracterizam esse consumidor 4.0? Primeiro de tudo, ele é imediatista. Ele quer tudo na hora, funcionando, muito rápido, não tem tolerância à espera, a paciência dele é muito curta. Segundo ponto, ele está altamente conectado. Então ele está com o celular, ele está com o WhatsApp, ele está com o grupo no Facebook, ele está no Instagram, ele está no TikTok, ou seja, ele está conectado. E ele quer essa conexão o mais amplo possível, seja na Smart TV dele, no computador ou no smartphone que ele tem. Outro ponto, ele é exigente, né? Ou seja, ele quer qualidade, ele quer bom atendimento, ele quer bom produto, ele quer bom serviço, ele quer tudo na sua plenitude. E por fim, ele é muito informado. Né? Então, hoje ele busca informação na internet, a informação está aí para todos, então ele está informado, ele estuda todos os assuntos que é de interesse dele, ele tem onde buscar essa informação do assunto que ali lhe interessa. E, obviamente, esse consumidor já nasceu sabendo viver em rede. Né? Eu tenho 46 anos, eu brinco que eu sou híbrido, analógico e digital, então a gente foi aprendendo a viver nessas comunidades e nas comunidades digitais. Esse consumidor novo, ele já nasce vivendo em rede. Né? O maior exemplo disso, você deve ter aí alunos de 12 anos, 11 anos, que ele já está jogando PlayStation lá, o famoso Fortnite, ele está jogando lá com uma comunidade online, ele já conversa e já põe vídeos e pesquisa no TikTok, ele tem um grupo de WhatsApp, que é o grupo da escola, é o grupo do videogame, é o grupo dos amigos, então ele já está vivendo em rede, ele já está conectado, né, e ele entende que esse ambiente online propicia essa conexão para ele, né? E, obviamente, quando a gente fala disso, né, pessoal, a gente vê muito essa molecada com fones, com telas, né, faz parte desse universo deles, né? Então, eles já estão ali sempre com fone de ouvido, parece que já é um item deles, né, do vestuário deles, é o fone de ouvido, então ele está conectado e ouvindo diversas informações ali ao mesmo tempo. Bom, então vimos o que é uma comunidade, o que caracteriza, os pilares e como que são essas pessoas que estão formando a comunidade. Então agora, a gente entendendo o que é uma comunidade, a gente vai entender o que é o marketing de comunidade. E aí tem uma definição que eu julgo muito importante, que ela diz assim: é uma estratégia de marketing que tem o objetivo de criar uma presença de marca, bem como sua visão e valores, e uma relação mútua de comunicação entre seus membros. Você vê que eu coloquei aí em vermelho? Presença de marca e relação mútua, ou seja, a sua marca presente na vida das pessoas, e relação mútua significa eu falo e você tem direito de falar e eu escuto. Ou seja, a sua marca pode ser o objeto central na sua rede de ideias, mas os membros da comunidade também desenvolvem canais de comunicação entre eles. A gente vai falar sobre isso, da comunidade orgânica. Vocês sabem quantos grupos de WhatsApp dos pais não têm formado aí na sua escola? Bom, e aí um ponto muito legal. Marketing de comunidade é uma estratégia de marketing que visa estreitar os laços com os atuais clientes da sua empresa, e aí vamos falar dos alunos e dos pais, e de forma a acompanhar de perto a sua evolução, suas necessidades e a sua satisfação, ou falta dela, com o seu negócio. Então é uma forma de você estreitar a relação e laços com os seus atuais clientes e entender como que é a evolução dele nessa sua relação com a escola. Principalmente se você pensa aquele aluno que entra na sua escola com 2 anos e pode sair com 17. Então tem lá 15 anos, 16 anos de consumo e de relação com a sua escola. Bom, então deu para entender que quando a gente fala de marketing de comunidade, nós estamos falando de uma via de mão dupla. Ou seja, eu passo para você e você me retorna. Eu te dou a opção de você me retornar. Uma comunidade, ela tem que fornecer meios para que os seus indivíduos possam compartilhar as suas necessidades e desejos e conversar sobre eles, né? Os seus anseios, o que você quer, e abrir espaço de comunicação e conexão entre eles. Bom,
paralelamente a tudo isso, a empresa ela tem missão de se manter como o agente mais importante desse círculo de informação. Então você tem ali a comunidade formada com canais de comunicação, informação ali acontecendo, e você, empresa, tem que ser o agente principal desse fluxo de informação, além, obviamente, de responder todas as dúvidas que aquele seu membro possa ter. No longo prazo, esses efeitos são poderosíssimos para qualquer empresa e para sua escola. Bom, entendemos o que é o marketing de comunidade. Aí você pode perguntar assim, Bonetti, quais são os objetivos do marketing de comunidade? Bom, um dos principais objetivos nesse tipo de estratégia de marketing, que ele vai muito além da plataforma de marketing, ele está ali espetado na estratégia, no planejamento de branding também, é você conquistar espaço na mente e na vida das pessoas que consomem o seu produto ou o seu serviço, de forma que eles mantenham um relacionamento de qualidade com a marca. Por meio do marketing de comunidade, você consegue ganhar espaço na mente, na vida, no dia a dia, no cotidiano das pessoas, e sempre pensando num relacionamento de qualidade entre a sua empresa, a sua escola e os membros da sua comunidade. Bom, Bonetti, eu entendi. E agora? Eu quero construir a minha comunidade. Como que eu posso construir minha comunidade? Então vamos lá, algumas dicas para vocês construírem a sua comunidade. Primeiro, toda comunidade ela tem que ter nicho e tem que ter foco. Quanto mais nichado ela for, quanto mais foco ela tiver, melhor, porque você vai ter uma melhor participação, uma melhor visualização dos membros dessa comunidade. Então, quanto mais você segmentar a sua comunidade, melhor será. E você pode e deve trabalhar com diversas comunidades. E, obviamente, você segmentando cada uma delas. Até porque o grupo de pessoas e o grupo de interesses vai mudando. A gente vai falar aqui, mas você já tem fácil perceber, uma coisa são o interesse dos pais, outra coisa é o interesse dos alunos, uma coisa é o ensino fundamental, outra coisa é o ensino médio, e por aí vai. Outro ponto importante, que tipo de persona, de pessoa ou empresa que você quer ter dentro da sua comunidade? Qual é o perfil daquela pessoa que você quer que participe da comunidade que está envolvendo a sua marca, o seu produto, o seu serviço? Outra pergunta importante, né? Quando você escolhe essa pessoa e você define essa persona, você tem que buscar que essa pessoa desenvolva ou tenha uma das coisas fundamentais no marketing de comunidade, que é um mindset colaborativo. Ou seja, tudo que eu quero não é só para mim, é para a coletividade, é para a comunidade. Então eu preciso ter um mindset colaborativo e sempre pensar que a construção é em conjunto. Se você, escola, quer ter uma comunidade, pense que tudo que você vai construir daqui para frente é em conjunto com a comunidade de pais, alunos, professores que você vai criar. É uma construção em conjunto e não top-down. A comunidade, ela precisa ser protagonista da própria comunidade. Ela que tem que estar em destaque e não você, a sua empresa, como agente. Outro ponto importante é que a todo momento a comunidade ela tem que estar pensando por e pela comunidade. É uma construção e uma evolução coletiva constante. Ou seja, a partir do momento que você decidiu abrir uma comunidade, montar uma comunidade, trabalhar com marketing de comunidade, ela é orgânica, dinâmica, perene e constante. E sempre numa construção e numa evolução coletiva. Outro ponto importante, quando a gente fala de construir uma comunidade, é que você tem que pensar nos seus objetivos individuais, empresa ou pessoa, e da coletividade. Então aqui a gente vai tratar você como dono de escola participando de comunidades, ou você pensando nas comunidades que você vai criar da sua escola para professores, para alunos e para pais. Então, quando eu falo de objetivos individuais e organizacionais, então, por exemplo, eu, como pai, tenho o objetivo individual de que o meu filho tenha a melhor educação, tenha a melhor formação, consiga adquirir conhecimento, mas eu também quero melhorar o estudo, ou participar da melhora do estudo ou da escola para o todo, não só para o meu filho, mas para toda a coletividade, para os alunos que virão. E às vezes os alunos que foram podem nos ajudar neste processo. Então, eu tenho um objetivo individual, a educação do meu filho, mas eu quero também uma escola melhor para todos, por exemplo. Né? Então, é sempre pensar no objetivo individual e da coletividade, da comunidade.
Um ponto fundamental é de que quando você participa de uma comunidade, e a gente sempre fala muito isso, né, que o cliente sempre tem razão e o cliente sempre só quer sugar ou quer participar, ou na escola o pai tem uma visão clientelista, mas o que um membro da comunidade está devolvendo para a comunidade? Eu quero participar, quero obter coisas para mim, mas o que eu devolvo para a comunidade? Você, empresa que monta uma comunidade, você espera receber uma série de coisas da sua comunidade, nós vamos falar sobre isso. O que você devolve para ela? Quando a gente fala de comunidade, né, a gente está falando hoje de comunidade, diversas comunidades, ou seja, você tem uma pessoa que participa de diversas comunidades distintas, e essa comunidade pode ser digital ou física, né? Ou as duas coisas, que é o ideal. Você ter a sua comunidade no ambiente online e no ambiente físico. E quando a gente fala disso, a gente está falando de criar ambientes de interação. Essa comunidade que você deseja criar, ela precisa ter, nesses pontos de contato, ambientes de interação. E aqui vai uma ressalva importante. Um grupo no Facebook ou no WhatsApp não é uma comunidade, ele é simplesmente um grupo de informação, mas ele não pode ser tratado como uma comunidade. A tecnologia, ela nos ajuda a criar ambientes para relacionamento da nossa comunidade. Ainda mais agora, nos tempos que estamos vivendo de pandemia, onde não podemos ter o encontro presencial, o acolhimento presencial, e aí a gente tem que trabalhar no universo digital, a tecnologia nos ajuda muito a manter a nossa comunidade ativa, viva, né? E sempre trabalhando de forma constante ao lado dos nossos membros. Quando a gente fala disso, muita gente logo pensa nas redes sociais. Ah, a comunidade é ter um grupo no Facebook, no WhatsApp, é estar nas redes sociais. Olhe como você trata a sua rede social. Via de regra, você só está mandando informação. Poucas vezes você colhe informação ou você deixa com que alguém participe da formação do conteúdo da sua rede social. Então, isso não é uma comunidade, ela é uma rede social. Agora, quando a gente fala de rede social, você já parou para pensar que a gente tem muitas redes sociais? Será que você precisa estar de fato em todas elas? Será que a sua comunidade precisa de canais de comunicação em todas as redes sociais? E lembre-se de que quando a gente fala disso, não adianta você estar por estar. Quando você decide entrar em uma rede social e você coloca ela como um canal da sua comunidade, você tem que gerar conteúdo, você tem que manter, você tem que responder informação, você tem que trocar informação. Então, estar numa rede por estar é melhor não estar. A cada vez que você decide abrir um canal de comunicação da sua escola com o seu aluno ou o seu pai, ou você decide abrir um grupo numa rede social como um canal de comunicação da sua comunidade, você vai ter que alimentá-la e vai ter que checá-la o tempo todo. Então, quando a gente faz isso, a primeira pergunta que eu faço para as pessoas, você consegue gerenciar e gerar conteúdo para cada uma delas? Porque a linguagem é própria, as solicitações, as necessidades são diferentes. E um ponto crucial, as redes sociais, pessoal, são efêmeras, são cíclicas. Até pouco tempo atrás o Facebook era o todo poderoso, aí é o Instagram, aí agora veio o TikTok, aí agora surge o Clubhouse. Então, ou seja, o Twitter que ia acabar não acabou, hoje todo mundo está no Twitter. Então, as redes sociais são efêmeras e são cíclicas. E elas vão se reinventando e vão se atualizando e novas redes sociais vão surgir. E eu sempre digo o seguinte, tudo começou com o Orkut, né? Lembra que nós tínhamos as comunidades do Orkut e o quanto isso era bacana para nós e quanto isso movimentou muita coisa? Então, aquele conceito, né, de comunidade começou lá com o Orkut. Bom, se a gente está falando de ambientes de interação, que ferramentas eu tenho que podem ajudar minha comunidade? Então, vamos lá. Você desenvolveu uma plataforma digital sua, onde você pode ter os membros ali interagindo entre eles, as redes sociais, régua de e-mails, aplicativos, plataforma de vídeos, eventos online, eventos presenciais, fóruns de debate, podcasts, criar uma web rádio, ter um portal de informações e usar os mensageiros, Telegram, WhatsApp, né? Você tem diversos mensageiros hoje que são utilizados por todos. Então, você pode, quando você for pensar nos canais de comunicação da sua comunidade, utilizar todas essas ferramentas, obviamente de uma forma integrada, com uma visão omnichannel e não uma visão multichannel. Quando a gente fala de omnichannel, é pensando numa jornada
única e complementar daquele consumidor em todos os pontos de contato que você tem com ele. Bom, entendemos então o que é a comunidade, o que é o marketing de comunidade, como construir uma comunidade, e aí você deve estar se perguntando, tá bom, Bonetti, sou dono de uma escola, por que eu tenho que fazer parte de uma comunidade? Então, quando a gente fala de fazer parte, um dos pontos principais logo vem na cabeça para fazer networking. Então lá vou criar novos amigos, novos clientes, novos parceiros, vou conhecer pessoas, fazendo networking eu consigo gerar negócios para mim, para minha empresa, eu consigo ter mais grupos de amigos. É real? É real. Porque quando você reúne pessoas, você está conectando pessoas e, obviamente, o networking vai existir. Mas é muito mais do que isso. Serve para você estreitar relacionamentos, serve para você aumentar suas conexões, e quando eu falo de aumentar as conexões, no sentido muito mais amplo do que simplesmente a relação de cliente, né, consumidor, com a empresa que está fornecendo aquele produto ou serviço. Você pode expandir a sua empresa, a área de atuação dela, né? Pensando em comunidade e trabalhando com a comunidade, você vai ter informações para poder expandir sua empresa. Você vai sim buscar e adquirir conhecimento. E, consequentemente, isso vai trazer evolução para você. Porque a comunidade gera conteúdo que é benéfico para você. Você não é o detentor total da informação e do conhecimento. A comunidade é. Outra coisa, quando você trabalha e está no marketing de comunidade, você consegue contribuir para o desenvolvimento do seu mercado, no caso o mercado educacional e de escolas privadas, e da comunidade em torno de você. E, obviamente, você vai poder participar de debates, discussões, diálogos enriquecedores, que vai ser uma fonte rica de informação para você e para a sua escola. Outro ponto importante, a comunicação passa a ser muito mais aberta e muito mais transparente com seus públicos de interesse. Você vai ter uma relação muito mais transparente, olho no olho, verdadeira, com os membros da sua comunidade. Isso pode e deve trazer uma melhoria no processo de feedback. E aqui um cuidado, não adianta você ouvir, ver que a comunidade está pedindo soluções, ou uma necessidade, ou uma demanda, e você não ouvir, né? Vi a informação e não fiz nada com ela, não resolvi, não levei à frente. Se eu tenho uma comunidade onde ela está me trazendo informação e eu posso melhorar o meu processo de feedback, eu tenho que dar um feedback para a comunidade, eu tenho que trazer uma solução que ela espera. Com isso, você pode melhorar o desenvolvimento do seu produto, do seu serviço, focado até no seu cliente, entendendo o que ele está buscando do seu produto, do seu serviço. Ah, Bonetti, mas isso não é muito de empresa? Não, sua escola é uma empresa. Então, se você, por exemplo, está pensando em fechar uma parceria com uma empresa de esporte ou com uma empresa de tecnologia e você ouve sua comunidade e vê que existe uma demanda muito maior, que os pais vão ficar muito satisfeitos, que os alunos estão buscando uma parceria com uma empresa de tecnologia, é com ela que você vai buscar primeiro e não com a empresa de esportes, por exemplo, né? E vem eu coloco de uma forma muito legal. Todo mundo fala que o melhor marketing é o marketing boca a boca, né? O da indicação. Eu te indico, eu valorizo, eu chancelo. O marketing de comunidade é como se a gente profissionalizasse isso, porque você vai ter ali uma série de pessoas falando, defendendo, contribuindo e construindo a sua empresa, a sua escola. Obviamente que quando você vê falar de marketing de comunidade no geral, e se você tem uma empresa, ou se você é um profissional liberal e você decide participar de uma comunidade, a primeira coisa que vem na cabeça em comunidades empresariais é geração de negócio, né? Eu vou participar daquele grupo buscando vender meu produto, buscando vender meu serviço, me colocar, gerar negócios. Mas uma comunidade, pessoal, é mais do que isso. Eu sempre digo, óbvio, o negócio é uma coisa que vem em decorrência disso nas comunidades empresariais, mas a comunidade ela precisa ser muito mais do que networking. As pessoas elas querem mais do que isso dentro de uma comunidade, muito mais do que simplesmente fazer negócios. O que elas querem? Elas querem ter um espaço para mostrar seu produto, seu conhecimento, sua autoridade naquele assunto, realizar alguma promoção, fazer pesquisa, analisar mercado, analisar os concorrentes, analisar como o público de interesse se comporta e mais. Elas querem um ambiente para interagir, pessoal. Elas querem trocar conhecimento. Elas querem se sentir parte de algo maior. Elas querem contribuir para aquela comunidade que ela decidiu entrar. Se ela decidiu entrar naquela comunidade, se ela faz parte daquela comunidade porque ela escolheu, ela quer ter uma troca de conhecimento muito maior
e quer principalmente se sentir parte de algo. O ponto fundamental aqui é comunicação, pessoal. Todo mundo quer comunicar. Então, esse ponto é muito crucial quando nós falamos em marketing de comunidade. Bom, aí você se pergunta, quero criar uma comunidade ou fazer parte de uma comunidade existente? E aí, pessoal, eu sempre digo o seguinte, você pode trabalhar nas duas frentes. Criar uma comunidade ou participar de comunidades existentes. E aí você tem as comunidades orgânicas que surgem em virtude, sem o seu controle. Então, como eu falei, o grupo de WhatsApp dos pais. Você pode patrocinar comunidades existentes. Quando você identifica que elas estão ali, você entra como um patrocinador daquela comunidade, ou criar a sua própria, ou atuar nas três frentes, que é o ideal. Por isso, a gente fala de que você tem que ter uma plataforma de comunidade. E, pessoal, a escola é um ponto mais rico para se trabalhar uma plataforma de comunidade. Se tem um tipo de empresa que é rico em poder trabalhar com comunidade, é uma escola. Quando você decide criar ou fazer parte, você tem que se fazer algumas perguntas. Primeiro, qual é o propósito dessa comunidade? E quando a gente fala disso, esse propósito é algo em que você acredita, que você julga importante para você, para a sua empresa, para o mercado que você atua. Outro item importante, por quais valores essa comunidade é guiada? E quando você define os valores, e a gente está falando, obviamente, dos valores da sua escola e da comunidade, esses valores estão alinhados com os valores dos membros da comunidade? Então, eu, quando comunidade, decidi entrar, esses valores estão guiados de acordo com aquela escola, com aquela empresa, com aquele produto? Quais são as boas práticas de participação? Decidi participar dessa comunidade. Como que eu devo participar dela? Existe uma norma, uma regra, uma cartilha? E você tem que se perguntar o seguinte, com qual frequência e como você pode colaborar com essa comunidade? Participar de uma comunidade demanda que você dedique uma parte do seu tempo para ela. E aí você tem que se perguntar exatamente isso. Será que eu vou conseguir dedicar parte do meu tempo para a comunidade? Então, eu estou aqui, por exemplo, falando com vocês, estou aqui com o meu outro computador aberto e decidi aqui interagir. Vou pegar parte do meu tempo e vou digitar aqui para participar da comunidade. E aí, você está ali, estou aqui digitando num grupo de WhatsApp da minha comunidade. Gastei aqui 10 segundos. É o suficiente? Eu tenho que entender, se esses 10 segundos é o máximo que eu posso me dedicar, o que eu posso receber de quanto eu estou me dedicando? Então, o quanto você se dedica é o quanto você vai poder ter de volta isso para você. Por isso, vem a questão, o que eu espero receber da comunidade? E aí vem um ponto, você já deixou claro para a comunidade o que você espera dela? E, obviamente, você conseguiu alinhar as suas expectativas versus a participação? Eu escolhi aqui, estou aqui num grupo de WhatsApp conversando com vocês de uma das comunidades. Participei 5 segundos. Eu posso exigir muito dela? Se eu só fizer isso? Então, alinhar a sua expectativa versus o quanto você participa é muito importante. E, obviamente, você sempre tem que deixar um espaço aberto para a sugestão de melhorias em todo o processo do desenvolvimento da sua comunidade. Eu tenho uma comunidade de marketing e comunicação e a gente faz isso constantemente. A comunidade, ela precisa e deve ser construída pela própria comunidade, sempre com um olhar de construção, e não apenas de reclamar, de apontar o dedo. Se eu vejo que tem algo errado ou que eu não concordo, como eu posso melhorar este processo? Bom, quando a gente está criando a comunidade, você tem que pensar que preciso ter um alinhamento entre os membros da comunidade, o alinhamento destes membros com a minha empresa e, obviamente, qual é o posicionamento que a minha comunidade tem dentro deste universo. Ou seja, um ponto fundamental é o sentimento de pertencimento. Bom, quais são os 4 Cs do marketing de comunidade? Primeiro é captação, como que eu trago membros para a minha comunidade? O segundo é capacitação, como que eu capacito esses membros para que eles possam utilizar a minha comunidade na sua plenitude? Terceiro ponto é a conversão. Como que eu faço para que eles possam defender minha comunidade, ampliar, expandir minha comunidade, ou seja, eles de fato serem usuários da minha comunidade? E por fim, a confiança.
Ou seja, a hora que eu faço tudo isso, que eu trago ele, capacito, faço ele utilizar, eu estabeleço uma relação de confiança, que não pode ser quebrada. Essa relação de confiança olho no olho, verdadeira, onde eu estou abrindo um espaço para de fato te ouvir. Bom, Bonetti, entendi isso, mas o que a minha escola, né, a minha empresa, a minha escola ganha com isso? Só para você ter uma ideia, algumas marcas têm investido na construção de comunidades centradas nos seus produtos e serviços, mas nem sempre isso é o suficiente para engajar um grupo de pessoas. O foco não é no produto ou no serviço, o foco é na comunidade. A comunidade é diferente de um clube de assinatura, por exemplo, ou de um simples grupo de WhatsApp, como nós vimos. A comunidade ela é muito maior e precisa ser muito maior que isso. Apesar de que a gente sabe que aquele grupo no WhatsApp ele pode ser chatinho e influenciar todo um pensamento ali da comunidade. Outro ponto importante, a sua escola ganha um ponto de contato direto com os membros da comunidade. Então você tem uma fala verdadeira, olho no olho e diretamente com os membros da comunidade. Com isso, você tem um espaço para interação e para conexões. Neste ambiente, você pode fazer pesquisa e entender como melhorar os processos e o produto e o serviço da sua escola. Com isso, você pode gerar mais engajamento e, por fim, você pode expandir a sua escola e os serviços que ela oferece. E isso vai te trazer crescimento e evolução. Além disso, qual o melhor ambiente para você disseminar o seu propósito, os seus valores, a sua missão, do que dentro da própria comunidade? Bom, comunidade está formada. Como que você vai cuidar de quem participa da sua comunidade? Você tem que cuidar daquele seu membro, daquele filiado que faz parte da sua comunidade. Então, pontos importantes. Tente compreender as dificuldades que ele tem, mapear as necessidades dele, entender o que é prioridade para ele e, principalmente, acompanhar a sua comunicação e a jornada dentro dele da comunidade. Ou seja, você tem que manter o seu membro engajado e atuante, participante, né? Faça sempre perguntas para os membros da sua comunidade. Ouça de fato. E pense em recompensa e exclusividade. Recompensa, dê algo a ele, dê algum benefício a ele. E, principalmente, se esse benefício puder ser exclusivo para quem faz parte da sua comunidade, você ganha muito com isso. Bom, como que eu aplico esses conceitos, então, que a gente viu para a área de educação? Peguei aqui um desenho simples. Dentro de uma escola, olha quantas comunidades a gente pode ter. De funcionários, fornecedores, professores, pais, ex-alunos, alunos, parceiros, dos órgãos fiscalizadores, a comunidade local, alunos potenciais, né? Não se esqueça que a sua escola é uma empresa, é uma marca que tem consumidores. Então, que comunidades que eu tenho relacionadas na minha escola? Então, por exemplo, se você é dono de uma escola, você pode participar de uma comunidade de donos de escolas, de uma comunidade de empresários, de uma comunidade do mercado de educação, de uma comunidade de inovação para a educação. Você pode participar de uma comunidade de profissionais de educação. Então, você, como dono de uma escola, pode participar de diversas comunidades e buscar informação, conteúdo para trazer em benefício da sua escola. Agora, quanto escola, que comunidades você pode montar, construir? Você pode ter a comunidade geral da escola, onde todos estão envolvidos, uma comunidade de alunos atuais, uma comunidade de ex-alunos, uma comunidade de pais, comunidade de professores e muitas mais. Vamos pegar um exemplo? Uma comunidade de pais. Vamos lá nos 5 pilares para existir uma comunidade? Pessoas comuns. Então, pais que colocam seus filhos na sua escola, todos têm seus filhos, sua preocupação com formação, a sua educação, a sua interação dentro da escola, e todos querem o melhor para o seu filho sempre. Eles têm interesses comuns, querem a melhor educação para o filho, que ele consiga se desenvolver como ser humano e como um ser aprendente. Tem a liderança de uma entidade ou pessoa. Geralmente pode ser a coordenadora pedagógica por ciclo, pode ser o diretor da escola, pode ser um professor de destaque. Você tem canais de comunicação. A escola faz eventos, ela tem plataformas digitais, ela tem agenda, ela tem um grupo de WhatsApp, ela faz reuniões online, ela tem espaços para debates, ela cria espaços para ouvir a comunidade. E ela tem uma missão, por exemplo, ajudar os pais na jornada educacional do seu filho, compreendendo cada momento da sua evolução. Ou seja, olha, a criança está aqui com 2, 3 anos, ela não vai aprender agora a ler e escrever. Então vamos acompanhar essa jornada aqui em conjunto? Então você tem ali elementos que podem formar uma comunidade. E agora, como que eu vou fazer essa comunidade ser engajada e atuante? Então, algumas perguntas. Quais conteúdos você vai desenvolver para essa comunidade? Vamos de fato ouvir os pais?
O que eu faço com as reclamações desses pais? Será que estou, de fato, exercendo o meu propósito em busca da minha missão e seguindo os meus valores? Algumas reflexões. Quantas escolas esquecem totalmente de ter uma relação próxima com seus ex-alunos? E com os ex-pais, imagine que tem pais que ficaram por 15 anos vivendo ali aquela escola, acompanhando seu filho, e que você simplesmente esqueceu. A relação de uma comunidade, ela tem que ser perene, constante, sempre sendo alimentada pela própria comunidade. Você não pode usar a comunidade só quando você tem interesse em fazer uma pesquisa ou quer saber algo. Você tem que utilizar ela a todo momento. As pessoas que formam as comunidades ligadas à empresa ou à sua escola, talvez sejam as mais importantes para trazer novos alunos e manter os alunos atuais. Atualmente, todas as marcas buscam criar uma relação afetiva com o seu consumidor. Isso é um item existente já na relação das escolas. Eu sempre digo o seguinte, uma marca hoje, ela quer ser uma love mark, uma marca apaixonante, ela quer criar uma relação afetiva com os consumidores. A escola já nasce com isso. Todos os pais que têm o seu filho ali já têm uma relação afetiva com a escola. Então você já tem tudo na sua mão, a faca e o queijo na mão, para poder trabalhar com isso. Voltando a falar dos ambientes para o desenvolvimento da comunidade, lembre-se que a escola precisa cada vez mais criar ambientes criativos que possam proporcionar a interação entre os membros da comunidade. Sem esquecer, pessoal, a gente fala muito isso do digital, que hoje a gente está vivendo a tal da fadiga digital. As pessoas não aguentam mais ver tela, não aguentam mais ver lives, ver tudo em todas as telas possíveis, né? E aquele aluno que a gente está imaginando que está assistindo a nossa aula assim, ele está assim quando ele está assim. Se ele não está deitado com a perna para cima, virado de um jeito, ouvindo a aula no notebook, mas com o celular numa mão, o videogame ligado no outro, né? Hiperconectado, como a gente viu, exigente. Então a gente precisa pensar nesses ambientes de interação. O diferencial da sua escola, pessoal, não será a tecnologia. Porque em breve, todas as escolas vão estar em todas as telas. Porque está ficando acesso fácil para que as escolas façam isso. Transformação digital não é isso. Transformação digital é a mudança de comportamento. Assim como a comunidade não são redes sociais e digitais, e sim atitudes cada vez mais humanas e compreendendo a mudança desse comportamento ao longo do tempo. Ponto muito importante na comunidade é saber ouvir. Cada vez mais as pessoas participam de comunidades que têm relação com a sua vida, com os seus hábitos, com as suas atitudes e com os seus gostos. Só um minutinho aqui, pessoal, que eu estou com home office aqui, a gente está aqui com barulhos externos. Espero que vocês não tenham atrapalhado aí. Mas cada vez mais as pessoas participam de comunidades que tenham relação com a sua vida, os seus hábitos, suas atitudes e seus gostos. E você participa de mais de uma comunidade, sempre. E quando a gente fala em comunidade, a gente tem que falar uma coisa de marca. Quando a gente fala em brand, marca muito importante, que são ações e atitudes. Quando a gente fala de ações e atitudes, a comunidade da sua escola precisa ter ações e atitudes de comunidade. Ações que demonstram que você é de fato uma comunidade e tem o seu mindset voltado para isso. Então, se você monta uma comunidade, e a gente está falando de construção coletiva, como que você monta um novo curso ou alguma estratégia pedagógica sem ouvir a sua comunidade? Não faz muito sentido. Isso nós estamos falando do cuidar. Quando você monta uma comunidade, você tem que cuidar dela com todo zelo e carinho e sempre ouvindo. Faça a pesquisa, escute sua comunidade para tomar decisões importantes. Lembre-se, é um ponto, a comunidade vai te trazer muitos insights, informações, dados. Analise esses dados, estude esses dados, use essa pesquisa para que isso se torne relevante para a sua tomada de decisão. Bom, por que utilizar o marketing de comunidade agora? Bom, hoje é preciso você compreender que o desenvolvimento de uma comunidade é uma tendência crescente. Além de você aumentar o que a gente chama do lifetime value, né? Ou seja, o quanto o aluno fica na escola com você, será um lugar onde você poderá abastecer sua rede de contatos e parceiros, além de você aprender diariamente. Ao gerir uma comunidade, o seu papel será de descobrir, crescer junto com esse grupo, persuadindo seus membros a crescer individualmente e compartilhar esse crescimento coletivamente dentro da sua comunidade. Portanto, você como
gestor, criador dessa comunidade, seja curioso, ofereça ensinamentos, esteja preparado para ouvir sua comunidade todos os dias. As marcas estão cada vez mais se unindo e criando comunidades em conjunto, afins. Isso vai ampliar o território da sua marca e vai estreitar ainda mais o relacionamento com seus alunos e com seus pais, que são os seus consumidores. Lembrando que quando a gente fala de marketing de comunidade, é uma estratégia que oferece a possibilidade de fazer com que os seus clientes defendam o seu produto, seu serviço, sua escola, com unhas e dentes. Vão ser fiéis, defensores da sua marca. Vão fazer campanha boca a boca, gratuita a seu favor. Né? E não se esqueça que esse pai ou aluno que faz parte dessa comunidade pode ser seu defensor e ele talvez seja o seu cliente mais exigente. Por fim, é preciso você saber gerir e gerenciar sua comunidade, sempre. E volto a dizer, de forma constante. Qualquer comunidade ela é dinâmica, orgânica e está em constante movimento, assim como é a sua escola. A sua escola, com certeza, é assim também. E algumas empresas já estão nascendo no formato de comunidade. As novas empresas que foram criadas nos últimos anos já nascem com esse formato. Bom, para encerrar, uma polêmica aqui, a gente está aqui home office, é cachorro, é filho, né? Uma polêmica. Qual o diferencial da sua escola? E lembre-se que lá no começo eu perguntei qual era o DNA. Será que é um diferencial? Pessoal, todas as escolas vão ter estrutura física, digital, sala de aula, biblioteca, laboratório, professor preparado, sistema de ensino muito bom, que é o sistema Piaget, cantina, amor pela educação, parceiros educacionais, inglês, maker, espanhol, tudo. O que vai ser o diferencial da sua escola? E aí eu vou colocar um ponto importante. É como você constrói o seu relacionamento com os pais e alunos é que faz a diferença. Mas não é apenas o relacionamento de pai-cliente, eu-escola, ou a relação pai-aluno pensando na educação do filho, mas é pensando a escola como um agente dessa comunidade, possibilitando a integração e a interlocução entre todos os membros desta comunidade, os agentes da cadeia. Pais, alunos, professores, funcionários da escola, parceiros e quem você quiser colocar dentro da sua comunidade. Lembrando que aqui a gente está dando um pontinho. Quando você aperta um ponto para abrir uma comunidade, ela começa a se espalhar, ela começa a interagir e ela começa a crescer. Por fim, chegando ao fim daqui da nossa palestra, a última dica importante. Tem um provérbio africano que fala muito do que eu acredito para o marketing de comunidade. Caminhe sozinho e você vai chegar rápido. Caminhe em conjunto e você vai mais longe. Este é o principal preceito do marketing de comunidade. Obrigado, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Desculpe aqui pela situação do home office, mas é assim. Hoje a gente está vivendo essa realidade em virtude aí da pandemia. Espero que vocês tenham gostado aqui da palestra. Aqui estão os meus contatos, minhas redes sociais, meu e-mail, meu telefone. Entre em contato comigo, quer bater um papo, a gente conversa um pouquinho sobre marketing de comunidade, podemos pensar em alguns insights. Vem conversar com a gente sobre isso. E, para encerrar, não esqueça, nós somos seres humanos e pessoas e vivemos e iremos viver sempre em comunidade. Legal? Então, quero agradecer demais aqui ao Sistema Piaget pelo convite da palestra. Nesse momento de pandemia, estamos todos em casa, né? Agradecer a Lígia, a Simone, ao seu Zé Luiz, pela confiança, né? Ao Cadu da Insane, aí, que também tem feito essa parceria aí conosco, a Simone e a Lígia, especial ao time de marketing, que selecionou essa palestra aí, dentre tantas outras que vocês poderiam ter. Espero poder ter contribuído com vocês de alguma forma, colaborado com vocês terem esse novo pensamento, ou pelo menos plantar uma sementinha de começar a pensar em marketing de comunidade. Legal? Então, pessoal, eu fico por aqui. Uma boa semana para vocês, que possa ter esse conteúdo ter ajudado você a pensar um pouquinho diferente. Aproveite os conteúdos dessa semana tão importante e eu fico aqui à disposição depois para quem quiser entrar em contato comigo. Valeu, pessoal. Um abraço a todos. Até mais.